E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do livro de Salmo, leremos o capítulo 102. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Desde já te agradeço pela oportunidade de também transmitir, se assim for sua vontade, ao alcance de mais pessoas. Desde já te agradeço. Bem, temos no capítulo 102, 28 versículos. Diz assim o salmista no versículo 1 em diante. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu te clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como uma fornalha. Terceiro versículo novamente. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se-lhe o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Quinto versículo nos diz: os meus ossos já se me apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim. Praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. 10º versículo nos diz: por causa da tua indignação e da tua ira, porque se elevaste e depois me abateste. 10º versículo novamente: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela. Já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condóem do seu pó. 15º versículo. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. 20º versículo. Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e em seu louvor em Jerusalém. 21º versículo nos diz: a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. 25º versículo nos diz: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. 28º versículo do capítulo 102 do livro de Salmo nos diz: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Bem, por meio desse cântico, nos diz o salmista acerca do arrependimento e esperança. Oração de um aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Bem, quando estamos
em circunstâncias de nos apresentarmos caídos ou diante de um problema que foge à nossa conduta, nos vemos tentados sobremaneira ao queixume, ao reclamar, ao achar que não merecemos, tal qual como se no expressar das reclamações, da queixa, as soluções pudessem vir a surgir. Pois bem, como nos diz o salmista no versículo 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Diante da eternidade do Senhor, somos menos que palha. Portanto, que vivamos o tempo que nos é reservado nessa área temporária terrena, de um modo que efetivamente possamos nos aproximar de Deus, aceitando a sua palavra, andando nos seus caminhos, o servindo na condição de servos e filhos, de tal maneira que possamos, pela maravilhosa graça e sacrifício de Jesus, ter acesso à eternidade ao lado do Senhor, livre, isentos de queixas, livre da necessidade de experimentar arrependimentos para poder nos deparar com a esperança. Que tenhamos sempre esperança, esperançados estejamos, independente de necessidade de arrependimento. Isso é o que desejo, desde já, pedindo, clamando e agradecendo ao santo nome do Senhor. Sucesso, que Deus nos abençoe.